Olá, meus queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu sou nosso irmão Alberto Lírio e quero mais uma vez deixar um vídeo para a honra e glória do nosso Criador, ele que fez os céus e a terra. Meus queridos, obrigado, tá bom? Por você se inscrever no canal do nosso irmão Alberto Lírio, por você que tem deixado o seu like, muito importante, para você que tem compartilhado nossos vídeos. Graças a Deus, eu agradeço aos nossos irmãos, nossas irmãs, que têm colaborado muito nesse canal e feito esse canal crescer. Na verdade, sem vocês, eu não seria, não é, ninguém no YouTube, né? Eu já tenho 400 e pouco inscritos, e graças a Deus, tudo isso, primeiro a Deus, depois a vocês. E você que ainda não é inscrito, não é? Continue se inscrevendo, continue deixando o seu like, compartilhando, ativando o sininho de notificação, tá bom, meu querido? E que nós possamos crescer em graça, tá bom? Nada de polêmica, nada de confusão, nada de disse-me disso, não é? Sempre buscando conhecimento da parte de Deus. E hoje eu quero deixar João no capítulo 6. Estamos aqui com a nossa Bíblia. Vamos ver o que esse capítulo ele nos ensina. João capítulo 6. Especificamente, meu querido, eu quero ler com você somente alguns versículos. Depois eu vou estar comentando o capítulo 6. Mas vamos fazer uma, um estudo interessante. Eu vou ler somente dois versículos. O versículo 28 e o versículo 29 do capítulo 6. Claro que depois eu vou falar sobre o contexto, não é? Então, vamos lá. O capítulo 6 de João, melhor, João, capítulo 6, versículo 28 e 29, fala assim: Perguntaram eles: Que faremos para executar as obras de Deus? A multidão. Perguntaram eles: Que faremos para que nós possamos fazer a obra de Deus? Jesus respondeu: A obra de Deus é esta: crer ou crede naquele que me enviou. Meus queridos, uma coisa muito importante nós temos que aprender. Eu sou ensinador da graça e tenho que me ocupar em estudar a palavra de Deus. Esse capítulo 6 de João nos relata que, passado algum tempo, Jesus ele foi para o outro lado do mar da Galileia, que era conhecido também como Mar de Tiberíades. Então, uma grande multidão seguiu a Jesus, porque sabiam que ele curava os enfermos. Então, Jesus subiu a um monte e sentou ali com seus discípulos. Então, aqui, João, ele confirma a multiplicação de pães e peixe, como nós já vimos e nas testificações anteriores, mas ela difere aqui e nos acrescenta o que Jesus disse quando as sobras dos pães de cevada e de peixe, ele disse assim: não desperdicem nada, nos revelando que o Criador, ele não suporta desperdício como nos dias de Maná, ou nos dias do Maná. Então as multidões começaram a dizer que Jesus era o profeta que viria ao mundo. Então, o que acontecia? Que esse Jesus, ele era o profeta que viria ao mundo, que foi vaticinado por Malaquias e desejavam proclamá-lo como o rei. Mas Jesus, vendo o interesse deles,
e a intenção saiu dali e foi para o monte sozinho. É o que trata o contexto deste capítulo 6 de João. Então, o que aconteceu ali? Então, nós temos a narrativa neste capítulo, nós temos aqui então a narrativa que já vimos de Jesus enfrentando o mar e vindo até o barco dos discípulos à noite. Então, segundo João, eles remaram cerca de 5 a 6 quilômetros para enfrentar a fúria do mar. No outro dia, a multidão que procurava Jesus verificou os barcos e perceberam que Jesus não tinha ido com os discípulos. Isso é muito importante. Quando eles perceberam que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, então eles tomaram alguns barcos e foram atrás de Jesus em Cafarnaum. E perguntaram a ele: Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Observe que é importante. Jesus, ele deu uma resposta dura, conhecendo a verdadeira intenção deles. Então nós vemos aqui que Jesus fala: a verdade é que vocês só estão aqui. Olha o que Jesus responde: vocês só estão aqui me procurando porque vocês ganharam pães e peixes de graça. E sabendo do que eu posso fazer, então vocês estão aqui. É importante nós percebermos que essa resposta dura de Jesus, ela nos arremete a uma situação. Podemos perceber que quando Jesus usa uma palavra dura e diz: a verdade é que vocês só estão aqui me procurando porque ganharam pães e peixes de graça. E sabendo do que eu posso fazer, então vocês estão aqui. Mas isso é claro. Então Jesus, ele está dizendo: vocês não devem me procurar pelo pão que estraga, mas vocês devem me procurar pelo alimento que não perece e concede ao homem a existência eterna. Meus queridos, a grande maioria dos evangélicos, dos religiosos, eles estão dizendo que se converteram ao Senhor ou estão cultuando a Jesus. Na maioria das vezes, é porque é ensinado a eles que Jesus, ele é como se fosse um gênio que muda a vida da pessoa da água para o vinho, do dia para a noite. Veja isso. Ou da noite para o dia. Mas Jesus está falando: vocês não devem me procurar pelo pão que estraga. Ou seja,
pelo pão material. Mas vocês têm que me procurar, devem me procurar, é pelo alimento que não perece e concede ao homem a existência eterna. Então, geralmente, meus queridos, normalmente, as pessoas estão procurando uma comida que perece, uma comida que muitas vezes é ensinado dentro da religião. Eles trouxeram o dízimo da lei para a graça, dizendo que quem entrega dízimo em dinheiro, Jesus vai abençoá-los de tal forma que nem eles mesmos vão acreditar. Mas isso não é verdade. Jesus está dizendo que as pessoas deveriam procurar Ele é pelo alimento que concede vida eterna. É pelo pão que concede ao homem existência eterna. Aí vem a pergunta da multidão, do povo. E perguntam: como nós podemos fazer a obra de Deus? Versículo 28 do capítulo 6. Que faremos, então, para executar a obra de Deus? Pasme você, que eles seguiam a Jesus e não sabiam ainda o que era a obra de Deus. Mas na religião, dentro do sistema religioso, nós aprendemos nós tínhamos aprendido que fazer a obra de Deus é construir templos. Pasme você! Meu Deus! Meu Deus! A obra de Deus nos ensinaram que é você dizimar todo mês para melhorar o templo, para comprar pisos novos, para comprar novos azulejos, para receber uma nova cobertura, para construir mais templos. Mas, meus queridos, vamos ver a resposta de Jesus do que seria fazer a obra de Deus. Eles perguntaram: que faremos para executar as obras de Deus? E a resposta de Jesus, qual foi? Ele diz: a obra de Deus é esta. Jesus é contundente, ele é taxativo quando ele responde: a obra de Deus é esta. Crê naquele que me enviou. Mas, então a obra de Deus não é construir paredes? Então a obra de Deus não é fazer a obra missionária? Então a obra de Deus não é depositar dízimo nos pés de pastor? Então a obra de Deus, Jesus está quebrando o paradigma de tudo aquilo que eu tinha aprendido. A obra de Deus é esta: crer naquele que me enviou. Jesus está dizendo o que é fazer a obra de Deus. Jesus respondeu: vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam confiar que eu sou o enviado do Criador. É isso. Fazer a obra de Deus
era acreditar que Jesus era o Filho de Deus enviado por ele. Então, Jesus respondeu: vocês precisam confiar em mim. Vocês precisam confiar que eu sou o enviado do Criador. Mas aí surge outra pergunta, versículo 30. A outra pergunta que surgiu. Perguntaram, mas para confiarmos que o Senhor é enviado do Criador, precisamos de um sinal. E falaram com Jesus. Na Bíblia diz, meus queridos, que o Criador enviou o maná do céu. 31, versículo 31. Que o Criador enviou o maná dos céus em pleno deserto como um sinal. Então nós precisamos que o Senhor multiplique sempre os pães para acreditarmos que é enviado dele, assim como nossos antepassados acreditaram em Moisés. Então a religião, os religiosos, eles precisam ainda de sinal para que creiam que Jesus é o Filho do Criador. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso faz tu para que vejamos e criamos em ti? Que farás? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes o comer, o pão do céu. E Jesus, ele declara e responde: na verdade, Moisés não deu o pão do céu como sinal para que confiasse nele. Somente o Criador pode dar o verdadeiro pão do céu. Olha o que Jesus declarou. Jesus declarou: na verdade, Moisés não deu o pão do céu como sinal para que confiassem nele. Somente o Criador pode dar o verdadeiro pão do céu. O verdadeiro pão do céu, o verdadeiro pão do céu, desceu do céu para dar existência eterna aos homens. Isso é a resposta, isto foi a resposta de Jesus. Então preste bem atenção, meus queridos, que a religião, os religiosos, os evangélicos, os protestantes, eles ainda estão procurando, estão pedindo sinais para que eles tenham provas de que Jesus realmente é o Filho de Deus. Mas Jesus disse que para quem entendeu esta metamorfose, para quem entendeu o limiar da graça, eles não precisam de sinais. Eles só precisam crer. Só precisam acreditar. Porque essa é a verdadeira obra de Deus. Acreditar naquele que me enviou. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Então, nós observamos que Jesus falou que o Criador pode dar o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, o
O verdadeiro pão do céu desceu do céu para dar existência aos homens. Você pode entender isso, meu querido. Você é capaz de entender isso. Que o verdadeiro pão do céu não é o pão que perece. Não é aquele dinheiro que você entrega todo mês para que o pastor prometa a você que você vai ter sempre comida em casa, que você vai ter sempre café, que você vai ter sempre pão, vai ter sempre rosca, vai ter sempre emprego. Não! Na lei, os dízimos, 10% do que se produzia na roça, era para sustentar os levitas, a tribo sacerdotal. Em graça, não existe isso. Em graça, obra de Deus é acreditar no Filho de Deus, do Criador. É Jesus que está dizendo isso. Olhe que interessante aqui. Então, Jesus está falando. Ao ouvir isso, então o pessoal começaram a clamar. Clamar o quê? Senhor, dá para nós então esse verdadeiro pão do céu. Sem ainda entender, Jesus então se declara a eles. Observe isso aqui. O versículo 35. O verso 34, eles dizem, Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus lhe declarou, eu sou o pão da vida. Ai, oh Deus, meus queridos, eu fico perplexo que a religião ainda não entendeu que o pão do céu é aquele que verdadeiramente eles dizem servir. Mas eles ainda não compreenderam que o pão do céu não é aquele da religião. O pão do céu não é aquele que me pede sacrifício. O pão do céu não é aquele que está nas denominações. O pão do céu é aquele que está do seu lado e você não quer enxergar. Jesus diz assim, eu sou o verdadeiro pão do céu. Quem confiar em mim nunca mais terá fome. Por que tem tantas profecias que não se cumprem? Por que existem tantas profetadas? Por que existem tantos crentes sofrendo? Um mal emocional, psicológico, material, emocional. Por quê? Cadê o pão do céu? Eles ainda não conhecem. Eles conhecem o pão que perece. Eles conhecem o pão do dia a dia. Aquele que você come hoje, daqui a pouco ou amanhã, vai estar na privada. Esse é o pão que eles conhecem. E o verdadeiro pão? Jesus se declara, eu sou o pão do céu. Quem confiar em mim nunca mais terá fome, meu querido. O verdadeiro pão do céu não é aquele que precisa de religião. Não é aquele que está no meio dos religiosos. Não é aquele, meus queridos, que está impregnado na placa denominacional. O verdadeiro pão do céu não é aquele que está sob a autoridade de um pastor, de um líder religioso. Não é aquele que está escravizando a igreja, os filhos de Deus. Não. Jesus diz a eles, eu sou o pão do céu. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não vai ter fome mais. Mas os evangélicos não entenderam isso. E Jesus diz assim, mas infelizmente, vocês me viram, e mesmo assim,
Vocês não confiam em mim. Eu vim juntar todos os que confiam em mim, e eles nunca serão rejeitados. Jesus diz: eu sou. Eu sou. Sou eu quem desceu do céu para ser a vontade do Criador. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então ele diz, meu querido, aqui na sua palavra, ele diz: sou eu que desceu do céu para ser a vontade do Criador. E a vontade do Criador é que todos os que confiarem em mim tenham vida eterna. Mas como ter vida eterna se não acredita nas palavras do próprio Criador? Como ter vida eterna se não reconhece Jesus, aquele pão do céu que está do seu lado? Então Jesus, ele diz: a vontade do Criador é que todos que confiarem em mim tenham uma vida eterna. E o que é vida eterna? João, no capítulo 17, diz que vida eterna é esta: crer no Filho de Deus como enviado do Pai. Vida eterna, meu querido, não é o que te ensinaram, não, na religião. Não é. Mas não é. Vida eterna é você acreditar no Criador. Vamos olhar João 17. Vamos dar uma olhadinha aqui, meu querido. Vamos conferir a palavra? Eu estou aqui, meus queridos. Eu estou com duas traduções. Eu tenho muito medo de ensinar coisas erradas. Vamos ver a tradução da Bíblia Vida. Eu gosto muito da Bíblia Vida. João 17, versículo 3. Jesus diz assim: ora, a vida eterna é esta. Dois pontos. O que era a vida eterna? Na visão de Jesus, o que é? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você vê que vida eterna na visão de Jesus é diferente do que a religião, do que os líderes pregam. Então, Jesus falou: eu vim juntar todos os que confiam em mim, e eles nunca serão rejeitados. Sou eu que desceu do céu para ser a vontade do Criador. E a vontade do Criador é que todos os que confiarem em mim tenham vida eterna. A vontade do Criador é que todos que olharem para mim, assim como a serpente no deserto, existam para sempre. Eu ressuscitarei todos os que confiarem em mim no último dia. Meu querido, vida eterna, você começa a ter ela a partir do momento que você acredita no Filho de Deus, Jesus, a quem Deus enviou. E a obra de Deus, a verdadeira obra, é acreditar em Jesus, o enviado do Pai, Pai das luzes, o Criador dos céus e da terra. Querido, aprenda mais e mais. Por quê? Só assim nós vamos entender que o Criador enviou seu Filho. E quem acreditar no Criador, Deus Pai, e acreditar no Filho dele, já tem a vida eterna em si. Graça e paz. E um abraço a todos os irmãos em graça no Brasil e no mundo. Até o próximo vídeo. Amém.